Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, Rio Preto, 8h30 agora, terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. Nós estamos ao vivo hoje aqui, como de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã, trazendo informação e serviço público para você que é ouvinte da Educativa. Você sabia que a depressão pós-parto atinge entre 10% e 20% das mulheres e não existe um perfil com maior propensão a esse problema? A gente vai falar sobre isso hoje e também sobre as formas de tratamento. O tabagismo é pior ainda, mata muito mais gente, aliás, mata muita gente, e na semana de combate ao tabagismo nós vamos falar dos problemas causados pelo cigarro, que todo mundo sabe, aliás, e também de soluções, como um programa de tratamento em Rio Preto aberto a quem quer largar o vício. A gente conta ainda que o Bosque Municipal não é abrigo apenas para os animais que vivem lá. Os veterinários do bosque também acolhem e cuidem de animais acidentados que são levados para lá. É o Giro Rio Preto que começou. Tamo junto! 8h31 agora. A terça-feira já amanheceu um pouquinho mais carrancuda, né? O tempo, pelo menos, mas nada disso para tirar o bom humor da gente. Então, gente, esquece Pokémon, esquece Fátima Bernardes e William Bonner. Vamos transformar essa sexta-feira numa sexta-feira legal. Apesar, você percebeu, Gaúcho? Você foi atrás também para saber da Fátima Bernardes e do William Bonner? Largaram, exato, tá todo mundo comentando isso, mas esquece, a vida é deles. Vamos levar nossa vida para frente, meu amigo. Hoje é terça-feira ainda, 30 de agosto de 2016, tem muita coisa para acontecer e nós estamos aqui para trazer informação e serviço de utilidade pública. Afinal de contas, nós vivemos na melhor cidade do estado e na segunda melhor do país. 8h32. Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Antitabagismo, mas infelizmente ainda é preciso lembrar algumas pessoas, todos os dias, aliás, dos problemas de saúde que o cigarro pode causar. O cigarro, aliás, é um problema social que afeta não apenas o fumante direto, mas o pulmão de quem está próximo. A Jos de Sá foi atrás de programas de ajuda para quem quer parar de fumar ou incentivar alguém a largar o fumo. Rio Preto tem um programa de tratamento disponível para toda a população. A Rede Municipal de Saúde de Rio Preto conta, desde 2009, com um programa para o tratamento do tabagismo. Para participar, basta procurar a unidade de saúde e deixar o nome na lista para o próximo grupo que se iniciará. 6 unidades da cidade contam com o serviço. No primeiro trimestre deste ano foram tratados 127 pacientes. Desde que foi criado, o programa já ajudou mais de 500 pessoas a abandonarem o vício do cigarro. O programa oferece atendimento médico, psicológico e medicamentoso. Em todos os centros antitabagismo do município, as equipes são formadas por enfermeira, médico clínico geral e psicóloga. Todos capacitados pelo Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o CRATOD, segundo critérios do Instituto do Câncer, o INCA. A psicóloga do programa antitabagismo, Isabel Servo, explica aos ouvintes da Educativa como funciona o programa. Primeiramente, então, o paciente vai passar por uma triagem, onde ele vai ser atendido por um profissional, pode ser o psicólogo ou o enfermeiro da equipe, né? Porque nós temos uma equipe multiprofissional realmente. E aí, nessa primeira entrevista, nós vamos pegar todos os dados pessoais e o histórico de fumante dele. E vamos já pedir uns exames clínicos. A gente precisa ver como que está o pulmão, principalmente a parte respiratória desse paciente. Então, nessa primeira entrevista, a gente já faz um histórico, né, da vida de fumante dele e já faz esses exames
para ver como que ele está. Após ele volta com os exames e aí ele já passa pela avaliação clínica com a médica do programa, o médico do programa de tabagismo, e a gente já inicia o tratamento no grupo. Aí nesse momento, ele vai ficar, a partir desse momento, ele vai ficar 5 meses no tratamento. É onde a gente inicia o tratamento com a medicação, porque ele vai vir toda semana, então vai ter um acompanhamento bem intenso. A gente vai fazer a parte de medicação e a parte de psicológica, da parte de dependência psicológica, a questão dos hábitos. Tudo isso vai ser trabalhado no grupo. Um grupo geralmente de 15 a 20 pessoas no máximo. Nós temos aqui várias medicações. A gente faz uso do adesivo de nicotina, a gente tem o comprimido também, que é a bupropiona, a goma de mascar. Então, assim, o que ele vai usar vai ser avaliado pelo médico. A gente sempre inicia o tratamento com uma única medicação. Aí, no decorrer do tratamento, a gente pode estar associando uma outra se for preciso, se for necessário. O médico participa de todas as sessões do grupo. A gente vai avaliando esse paciente semanalmente para ver como que ele está, se ele está conseguindo parar de fumar, se ele está com muita dificuldade, existe alguma associação, alguma outra medicação que pode ser associada. Tudo isso vai ser avaliado no decorrer do tratamento. Isabel também comentou sobre o perfil das pessoas que procuram o serviço para parar de fumar, a maioria já com saúde comprometida e com mais de 20 anos de vício. Com relação à questão de gênero, está praticamente 50% de homens e 50% de mulheres. Isso está praticamente igual. Agora, com relação à idade, o que eu percebo aqui é que quem tem procurado a gente é o paciente já acima de 50 anos, na maioria das vezes. É aquele paciente que já fuma há mais de 20 anos. E já tem, geralmente ele procura a gente quando ele já tem algum problema relacionado ao fato de ser fumante. É muito raro vir alguém que seja bem mais jovem, que iniciou o uso de cigarro há pouco tempo. É muito raro aparecer aqui um paciente de 20 anos até os 30 anos que fuma. Um ou outro, muito difícil. Então, a maioria realmente dos pacientes, eles estão acima dos 50 anos, já com alguma sequela pelo fato de ser fumante. O que comprova, assim, né, que o paciente vai fumar muitos anos, a hora que começarem a aparecer os problemas, que ele vai resolver parar de fumar. A psicóloga diz que o tempo que a pessoa fuma e a quantidade de cigarros fumados por dia não estão diretamente ligados à facilidade ou dificuldade em parar. Tem pacientes que fumam 40 cigarros por dia, 2 maços, e conseguem parar com relativa facilidade. Tem pacientes que fumam 5, 6, 7 cigarros e têm mais dificuldade para parar. Então, assim, isso na verdade depende de outros vários fatores, como às vezes a personalidade do paciente, o momento em que o paciente está passando, porque às vezes o paciente é muito ansioso, né? Então depende de características da personalidade, depende de vários fatores. Para o fumante que quer parar de fumar, o mais importante é realmente a motivação que ele tenha para parar de fumar, porque ele tem realmente que querer, não pode ser uma ordem médica. É claro que o médico vai pedir para ele parar de fumar. Ou a própria família, claro, pede, né, porque quer mais que o paciente pare de fumar, mas assim, enquanto ele não tiver essa vontade não partir dele, essa motivação não for dele, ele realmente vai ter muita dificuldade para parar. Para quem se interessou, Isabel fala das unidades onde o programa de tratamento do tabagismo está disponível. Nós temos hoje, no momento, 6 unidades que estão realizando o tratamento. Então, são as unidades de Estoril, Santo Antônio, Rio Preto 1, Jardim Americano, Vila Toninho e Solo Sagrado. Essas unidades, qualquer morador da cidade de São José do Rio Preto pode procurar qualquer uma dessas unidades e, desde que ele queira parar de fumar, ele pode se inscrever numa dessas unidades para fazer o tratamento. Mais informações também na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Trânsito. 20 minutos agora para as 9 horas da manhã. Vamos conversar com a Letícia Greco ao vivo para saber como é que está a movimentação nessa terça-feira nublada nas ruas e avenidas de Rio Preto. Não nublada nas ruas, mas vamos saber o movimento nas ruas na terça-feira nublada. Corrigindo agora para ficar claro para todo mundo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, eu já estou aqui no cruzamento da Avenida Doutor Antônio Tavares Pereira Lima com a Avenida Lino José Seixas, onde fica o Lago 2 da Represa Municipal.
Normalmente essa hora o trânsito costuma ser mais pesado por aqui, principalmente no sentido bairro-centro, mas hoje a movimentação está bastante tranquila, inclusive do pessoal que costuma fazer a caminhada aqui. Eu acho que a chuva que está por vir espantou o pessoal. Bom, mas mesmo com o trânsito tranquilo, é bom a gente ficar atento, porque a avenida ali no José Seixas tem um grande movimento nos horários de pico. E hoje a Avenida Doutor Antônio Tavares Pereira Lima, onde eu estou, e portanto uma via que cruza com ali no José Seixas, é uma das vias que recebem o radar móvel hoje, com velocidade máxima permitida para trafegar de 40 km por hora. E as outras vias que recebem o radar móvel são a Avenida Danilo Galeazzi, Antônio Marques dos Santos, José da Silva Sem, Avenida dos Estudantes, Avenida Octacílio Alves de Almeida, Avenida Alfredo Antônio Oliveira e o viaduto Luiz Carlos de Abreu Sodré, o viaduto que liga as avenidas Alberto Andaló e Filadélfo Gouveia Neto. Lúcio. Ok, muito obrigado, Letícia. As informações do trânsito tranquilo em São José do Rio Preto nesta terça-feira. Vamos torcer para que continue assim. Vamos acertar o relógio então. 8h41 agora. Meio Ambiente. Quem mora em Rio Preto sabe que o Bosque Municipal é um lugar de lazer para toda a família. É bem legal lá, né? Mas além dos cuidados diários com os 400 animais do zoológico que integra o bosque, o local também é responsável pelo acolhimento e proteção de animais acidentados. A Letícia Greco conversou com a veterinária responsável pelo bosque para saber mais sobre esse trabalho. Na última sexta-feira, dia 26, o Bosque Municipal de Rio Preto devolveu à natureza 3 animais que haviam sido resgatados pela Polícia Ambiental depois de sofrerem acidentes. Um tamanduá-mirim, uma jaguatirica filhote e um gavião carcará. No bosque, essas espécies típicas do Cerrado receberam cuidados especiais para se recuperarem e voltarem ao seu habitat. A veterinária responsável pelo bosque, Maria Paula Beltrán, comenta sobre esse trabalho. Nós fizemos uma libertação sexta-feira com 3 animais e foi uma jaguatirica. A gente preparou essa jaguatirica por quase um ano para ela ser reintroduzida na natureza. Foi um tamanduá-mirim que chegou agora em julho, ele era jovem, bem jovem mesmo, a mãe foi encontrada morta e ele estava nas costas, mas ele já se alimentava sozinho, tudo foi só uma readaptação, aqueles cuidados mesmo, e um gavião, também jovem, e os 3 foram devolvidos para a natureza com total sucesso, foram levados para uma reserva ambiental. Quando a gente fala em libertação, a gente não é simplesmente soltar esses animais aqui, a gente prepara esses animais para eles terem condição, para eles conseguirem sobreviver sem causar risco à população e sem sofrer risco de morrer ou de estar num lugar onde não é adequado para eles. A área que eles vão ser soltos é estudada, a condição de sobrevivência deles é avaliada, a saúde deles é avaliada, só assim eles são soltos. É uma reserva ecológica, protegida por lei, com mata fechada, tudo. É uma ação da Polícia Ambiental, né? Eles que têm os pontos de soltura e eles que fazem, na verdade, a destinação, né? E lá eles estão protegidos, né? Porque é uma área fechada, uma área de mata nativa fechada e se a lei para áreas abertas é rígida, para eles é duplamente rígida, né? Porque lá é uma área de proteção. O Zoológico de Rio Preto conta hoje com 400 animais de 120 espécies. Recentemente, o local ganhou 2 filhotes de tamanduá-bandeira e um veado catingueiro. A veterinária conta como são os cuidados do zoológico com os animais recém-nascidos. Nasceram, nesse mês agora, nesses últimos meses, 3 filhotes aqui no bosque. 2 filhotes de tamanduá-bandeira e um filhote de veado catingueiro. Tamanduá-bandeira nasceu faz aproximadamente 2, 3 semanas. O outro já tem uns 2, 3 meses, e o veado catingueiro também nasceu agora no mês de julho. Eles são do zoológico, são animais que estão nos recintos, né? Então eles se reproduziram dentro do cativeiro. A gente procura não interferir muito nos cuidados da mãe, né? A gente deixa todos os filhotes com a mãe, para que a mãe cuide, porque o melhor cuidado sempre é o materno, o aleitamento, tudo. A gente retira esses animais em um determinado momento para fazer pesagem, para observar se está tudo bem, se ele tem algum problema, dar uma olhada como está o umbigo, a boquinha, tudo. E volta esses filhotes para a mãe, para eles mamarem, ficarem com ela até a idade de desmame natural da espécie. E tanto o veado catingueiro quanto o tamanduá, eles são muito frequentes, inclusive é muito frequente chegar filhote de tamanduá, porque a mãe foi atropelada, né, e o filhote tem o hábito até o desmame de ficar
preso nas costas da mãe, ele fica agarradinho nas costas da mãe. Então, é um animal que cruza, às vezes, a rodovia, é atropelado, é um animal lento. E eles encontram a mãe morta e o filhote nas costas ainda vivo. Eles trazem o filhote para nós. E veado também. É comum eles acharem veado machucado. Então, é um animal que a gente recebe bastante daqui da nossa região. Maria Paula também comenta que hoje os animais que nascem no zoológico e têm condições de sobreviver na natureza são libertados. Hoje a gente procura não ficar mantendo animal aqui que tem condição de ser devolvido para a natureza. Então, a maioria dos nossos tamanduás, eles não ficam aqui. Eles vão embora, ou eles vão para algum centro de readaptação para reintrodução na natureza, ou eles vão para algum lugar. A gente não tem, porque a gente tem um índice de nascimento bastante grande de tamanduá aqui. A gente procura só deixar aqui os animais que realmente são impossibilitados de viver novamente na natureza, né? Então, e sempre tem, né? Assim, às vezes chega animal que vem trazido pela polícia ambiental, vem órfão, aí a gente tem que alimentar, os estagiários fazem esse trabalho, tem que ficar pegando no colo, dando mamadeira. Então eles são animais mais mansos, mais humanizados, têm uma certa dificuldade em conseguir sobreviver na natureza sozinhos, né? Então esses animais a gente acaba deixando no zoológico porque eles não sobreviveriam. Então os que têm condição a gente não segura. O Bosque Municipal fica aberto para a visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. 14 minutos agora para as 9 horas da manhã. A gente já falou aqui, você já deve ter visto aí pela sua janela também que o tempo está nublado hoje em São José do Rio Preto. A terça-feira amanheceu com o céu coberto e previsão de chuva a qualquer hora. A temperatura fica um pouco mais agradável, mas não cai muito não, viu? Afinal, estamos aí nos últimos dias de inverno, fica mais difícil o frio voltar agora, né? A mínima hoje é de 20 graus e a máxima de 25. Hoje os postos de vacinação antirrábica da campanha que está sendo realizada em Rio Preto estão montados nos seguintes locais. Anote aí, hein? Você que não levou o seu animal ainda para ser vacinado. De repente o posto está montado perto da sua casa. São os seguintes locais. Pet Shop Carinho Animal na Avenida Presidente Getúlio Vargas 605 no Jardim Tangará. Pet Shop Cui, que fica na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa 280 no São Francisco. Beto Rações, na Rua José Rodrigues da Silva 701, também no São Francisco. Pet Shop Sonho Real, na Rua Helena Olga Andreoli Rale 141, no Cristo Rei. Na Manancial Casa de Rações, na Rua João Urias Gomes 1052, na Vila Toninho. E no Pet House, que fica na Rua Argemiro Acaiaba de Toledo 191, no bairro Cidade Jardim. O atendimento é sempre das 2 da tarde até às 7 horas da noite. Em cada dia os postos estão em lugares diferentes e essa campanha vai até o dia 5 de setembro. Saúde. A gente já começou aqui o Giro Rio Preto falando sobre saúde, sobre os problemas causados pelo fumo, né, e da campanha antitabagismo e do programa que existe em São José do Rio Preto, mas vamos falar um pouquinho mais de saúde agora, sobre anemia, que é uma doença bastante comum, sobretudo em tempos em que as principais refeições do dia deram lugar a alimentos fáceis de serem manipulados, né? Às vezes falta tempo, a gente sabe, mas é muito cômodo, as pessoas são cômodas também, acabam comendo esses alimentos industrializados que fazem muito mal e não são tão nutritivos assim. A Letícia Greco conversou com um médico para saber mais sobre a anemia. Você costuma sentir cansaço, sonolência, fadiga? Esses são alguns dos sintomas comuns da anemia, uma doença caracterizada pela baixa hemoglobina no sangue, provocada pela falta de ferro no organismo. A hemoglobina é a proteína do glóbulo vermelho do sangue responsável pelo transporte de oxigênio no organismo. Apesar da anemia mais comum ser do tipo ferropriva, existem outros tipos, como comenta o clínico geral Daniel Augusto de Fernandes. Na verdade, sim, tem vários tipos de anemia. Qual a anemia mais comum que o pessoal mais vê aí, né? Lógico, todas elas têm que ser investigadas para saber que tipo que é, mas o mais comum, a anemia ferropriva, que é principalmente pela alimentação do pessoal, que não é muito boa e tal, acaba tendo uma falta de suprimentos para produzir os glóbulos vermelhos, causando anemia. É a anemia mais comum que a gente vê por aí em jovens, né? Agora as outras anemias são mais complexas, tem que ter um estudo melhor para poder fazer o diagnóstico, mas a grande maioria é anemia ferropriva. O médico lembra que a má alimentação é um dos fatores responsáveis por causar a anemia ferropriva.
Ele também comenta outros sintomas da doença no organismo. Normalmente é por má alimentação, né? A pessoa come muita besteira, não tem uma alimentação balanceada e aí com isso causa anemia. A anemia dá muita fraqueza, sonolência, a pessoa fica mais pálida. A queixa principal mesmo é a fraqueza, né? Anemias mais graves pode causar falta de ar, mas a principal queixa é a fraqueza. E se a anemia ferropriva é provocada pela alimentação deficiente em ferro, o médico lembra quais são os alimentos ricos nesse e em outros nutrientes essenciais para manter a saúde em dia. Carne vermelha, né, é importante comer. Legumes em geral também ajuda. Beterraba. Carne em geral, né, a gente tem que comer mais feijão também. Se for uma anemia leve, só a mudança de alimentação resolve. Não precisa de suplemento medicamentoso, nada via oral, só alimentação. Também é tratado com sulfato ferroso, mas normalmente mudando a alimentação melhora bastante a anemia e mesmo com sulfato ferroso tem que mudar a alimentação, né? A alimentação é a base de tudo. O médico lembra ainda que a anemia é detectada pelo exame de sangue. Ele comenta também que é mais comum as mulheres sofrerem com o problema, sobretudo as gestantes. A anemia, em geral, um simples hemograma faz o diagnóstico. Aí, normalmente, tem que ser investigado mais a fundo, né, para caracterizar o tipo de anemia que é. A mulher, normalmente, tem uma facilidade de ser anêmica pela menstruação também, né? Perde muito sangue e tal, e acaba não se alimentando direito. E todo mês tem o ciclo menstrual, acaba favorecendo a ter mais anemia. A gestante tem que ter suplementação devido ao aumento do fluxo sanguíneo, né? Favorece mais a ter anemia, então já faz o uso de suplemento já, como padrão para todas. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h52. Hoje a gente vai falar também sobre um problema que afeta mulheres e que nós, homens, muitas vezes temos uma certa dificuldade de entender. É a depressão pós-parto. Eu conversei com uma psicanalista que trata muitos casos como esse em Rio Preto. O nome dela é Tassiane Mota Marconato. Ela explicou que a depressão pós-parto é mais comum do que se pensa. Não existem números oficiais, mas especialistas acreditam que a depressão pós-parto atinja entre 10% e 20% das mulheres que tiveram filhos. Os sintomas são bastante característicos, segundo a psicóloga Tassiane Mota Marconato. Os sintomas da depressão pós-parto, eles se assemelham bastante aos sintomas de uma depressão, né? Mas junto a eles existem alguns sintomas que são específicos, que é a preocupação da mãe em relação a não dar conta, por exemplo, de cuidar do seu bebê ou de ter ideias muito negativas em relação ao seu bebê, né? Não conseguir ficar perto desse bebê. Assim que identificada, é preciso ser tratada. Nos casos mais simples, o apoio da família pode ajudar bastante na recuperação da mulher. Mas existem casos mais graves, onde é necessária medicação. A depressão pós-parto, se não for cuidada, pode durar meses e até anos. Tratando de depressão pós-parto, assim, a gente já caracteriza como uma coisa que atrapalha muito a vida dessa mulher e a relação dela com o filho ou filha, né? E o tratamento é o que a gente convenciona, na verdade, na maioria dos transtornos, que é um acompanhamento psicoterápico, né? Seja com qual abordagem for, o ideal é que essa mulher se sinta acolhida pelo terapeuta que ela escolher. E também, em alguns casos, né, o tratamento medicamentoso, que aí é feito pelo psiquiatra, que pode prescrever a medicação correta para cada caso, levando em consideração que essa mulher está amamentando. Então, são medicamentos específicos para que não passe para o leite, daí o bebê não ingira essa medicação, né? O apoio da família também é importante? Fundamental, né? Fundamental. Tanto que um dos agravantes ou de uma das coisas que predispõe, né, o aparecimento de uma depressão pós-parto é essa mãe enfrentar essa maternidade sozinha. Não existe um perfil de mulheres com maior propensão para a depressão pós-parto. Por isso, todas devem se cuidar. Por exemplo, se ela ficou deprimida na gestação ou se ela tem um histórico de depressão que ela já teve antes de ficar grávida, contar isso no pré-natal para que o médico, a ginecologista ou o ginecologista possa acompanhá-la, né, nesse sentido.
praticar exercícios. Se tiver com uma dificuldade, uma ansiedade muito grande, procure algum tipo de ajuda, né, uma terapia ou alguma outra ajuda que ela acha que pode proporcionar uma qualidade de vida melhor, mas dizer assim, olha, se a gente fizer isso, a depressão não vai acontecer, isso não dá pra gente dizer, é como uma depressão ou algum outro transtorno psicológico na vida, né? Existem alguns fatores que influenciam, mas a gente não tem nada, não há uma relação de causa e efeito, entende? Lúcio Ramos, para a Rádio Educativa FM. Muito bem, então esse foi o Giro Rio Preto desta terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Nós ficamos aí desde as 8h30 da manhã ao vivo com você, trazendo informação e serviço de utilidade pública, e prometemos voltar amanhã a partir no mesmo horário, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública, exatamente. Segue a programação da Yael Costa a partir de agora, e eu volto durante a programação, trazendo mais notícias para você, lembrando que o Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, as repórteres Jos de Sá e Letícia Greco, trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva, e você pode ouvir novamente o Giro Rio Preto no YouTube. O nosso canal é Rádio Educativa 106,7. Você pode acessar lá e ouvir o Giro Rio Preto de todos os dias, num dia que você quiser alguma informação interessante que te interessa mais aí, que você quiser, é só procurar que está lá publicado. A gente atualiza diariamente o nosso canal no YouTube. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, um forte abraço e uma ótima terça-feira a todos vocês. Tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense.